Pessoal, tudo bom? Vamos falar do padrão de projeto Método Fábrica, que é um padrão de projeto de criação. O propósito dele é definir uma interface para criar um objeto, mas deixar que essa subclasse decida como instanciar esse objeto. Dessa forma, o método Fábrica permite adiar a instanciação para a subclasse. Quando a gente fala que ele precisa de uma interface, não necessariamente nós estamos nos referindo àquela interface, o conceito da interface que a gente tem, por exemplo, no Java. Pode ser uma classe abstrata, pode ser uma classe pai, uma classe mãe, por meio de uma herança. Então, isso é o significado aqui da nossa interface. Vou mostrar para vocês um exemplo sem a utilização do padrão. Então, nós temos aqui um contexto onde eu tenho um conversor de imagens. Então, eu preciso de converter uma determinada imagem que está no formato original para JPG, para PNG, por exemplo, e aí a gente vai ver também para um formato GIF lá na frente. Então, primeiro nós vamos olhar como construir isso sem o nosso padrão. Então, aqui, cada classe gera o formato, recebe uma imagem e gera o formato que a gente quer. Na nossa modelagem, nós temos a nossa classe main, formato JPEG e o formato PNG, ambos com a mesma entrada, a imagem. Então, para gerar, a gente precisa de uma imagem e esse método de gerar retorna uma imagem. Lá na nossa classe main, para a gente utilizar esse nosso método, então eu tenho um método que gera essa imagem para a gente, e dado que eu instanciei o meu formato JPEG, eu chamo o método gerar, passando a imagem, e ele vai me retornar essa nova imagem. A mesma coisa desse lado aqui, se eu fosse utilizar o PNG. Então, png.gerarImagem. Nesse caso aqui específico, pessoal, eu tenho que, dado que eu estou instanciando a minha classe formato JPEG e eu estou utilizando a classe concreta dentro dessa minha classe main, eu vou precisar de importar o formato JPEG, essa classe, aqui na minha classe main para eu poder utilizar. Da mesma forma, eu vou precisar de importar o formato PNG para poder utilizar dentro dessa classe aqui. Então vamos ver como a gente consegue tornar esse código um pouco mais genérico, de tal forma que eu não precise mais alterar a minha classe main para ter que adicionar um novo tipo de formato de imagem, por exemplo. Então, nesse caso específico agora, nós queremos adicionar formato GIF. Como que eu faria isso nesse exemplo? Eu teria que criar essa minha classe formato GIF, adicionar ela aqui dentro da minha main e fazer a chamada. E com isso eu vou precisar de importar essa classe formato GIF dentro da minha main. Então eu vou precisar de importar formato GIF dentro da minha main. Isso gera uma dependência de alterar a minha main para poder adicionar esse formato GIF. Com o padrão método fábrica, a gente consegue modificar essa dependência e deixar essa instanciação mais genérica e entregar essa responsabilidade para uma classe fazer essa criação desses tipos diferentes de formato de imagem. Então, como que a gente poderia fazer isso? Nós criamos uma fábrica de formatos. Essa fábrica de formatos vai retornar para a gente uma imagem e ela recebe um formato de imagem, ou seja, ela recebe, por exemplo, uma string, pode ser um enum também, onde eu passo qual é o tipo do formato que eu quero e ele vai me devolver já esse formatador já específico para a gente utilizar. Então, esse cara aqui já vai devolver o que a gente precisa. Nossa fábrica de formatos, dado que eu chamei essa fábrica para poder gerar passando a nossa string, ele vai retornar para a gente uma interface que nós criamos que é implementada por cada uma dessas classes. Lembrando que essa notação aqui, quando eu tenho uma classe e uma interface, nós temos a relação de implementa. Então, essa interface aqui é implementado por essa classe aqui. Essa interface é implementado por essa classe. Quando eu tenho essa outra notação aqui, eu tenho que essa classe aqui usa ou instancia ou recebe por argumento essa classe aqui. Então, ela depende
dessa interface. Bom, então nós temos que a fábrica de formatos vai instanciar cada uma dessas classes aqui e vai devolver o nosso formato, que é essa interface aqui. Então vamos dar uma olhada como fica na implementação dessa solução. Bom, a nossa fábrica de formatos vai ter um método onde ela vai gerar o formato que a gente está especificando e eu vou passar como parâmetro, como argumento, qual o tipo do formato que eu quero que seja instanciado, se é JPG, se é PNG, se é GIF, por exemplo. Então, dado que eu passei essa informação aqui, ele vai entrar ou nesse if aqui, ou nesse if de baixo, ou em qualquer outro if que eu tenha de formatos diferentes. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar a classe que eu pedi. Além disso, cada classe dessa específica, ela pode ter, por exemplo, parâmetros para sua iniciação. No caso aqui do formato PEG, eu tenho que passar esse parâmetro de init para ela, como um exemplo que eu coloquei aqui. Já o formato PNG não tem nenhum parâmetro. Percebam que ambas retornam para a minha interface, que é do tipo formato. Então, como ambas implementam essa interface, eu consigo atribuir ao gerador. E aí, pessoal, quem que eu retorno? Eu retorno o gerador. Dentro desse cara que eu retorno, o que eu tenho? Eu tenho um único método declarado, a assinatura dele é gerar, passando uma imagem e ela retorna uma imagem naquele formato específico que eu pedi. Então, essas duas classes aqui precisam de quê, pessoal? Implementar esse método que está declarado aqui. Então, cada uma delas implementa esse método. Como esse cara aqui, ele também tem essa declaração, então lá na minha main, quando eu for chamar esse método, eu vou conseguir utilizar esse método, essa interface aqui, com essa classe concreta. Bom, para eu poder adicionar agora o formato GIF, pessoal, basta eu adicionar aqui mais um if dentro da minha estrutura, passando o quê? Passando o formato que eu quero, instanciando a classe. Percebam que quem vai ficar dependente de utilização desse formato é a fábrica de formatos. Então, eu vou precisar importar ela aqui dentro da minha fábrica de formatos, dentro dessa classe, não dentro da minha main. Então, pessoal, na minha main, quando eu for utilizar esses formatos, eu só vou precisar de importar a minha fábrica de formatos. Então, vou pedir para ela gerar o formato que eu preciso, né, a classe que vai fazer essa conversão, e para isso eu vou passar como parâmetro ou GIF, ou PNG, ou JPG. Então, o que eu passar aqui para ela, ela vai me devolver para essa minha interface, aonde o que eu preciso utilizar daquela classe concreta é só esse método de gerar. Então, eu vou passar para o gerar a imagem que eu recebi como parâmetro, e esse cara aqui já vai me retornar a imagem no formato que eu tinha pedido. Qual é a vantagem aqui, pessoal? Eu não vou precisar importar todas aquelas classes aqui dentro da minha main. Então, eu tiro essa dependência daquelas classes da minha main e jogo ela para dentro da minha fábrica de formatos. Se por acaso eu quiser adicionar um novo formato, o que eu preciso fazer é alterar a minha fábrica de formatos e passar aqui uma string diferente para ele. Então, eu não vou precisar alterar em nada a minha main. Beleza, pessoal? Valeu!